Fala, meus amigos, daquele jeitão! Então, pessoal, vocês sabiam que muitos dos desenhos fofinhos que a gente assistia durante os anos 80 foram criados para ilustrar papéis de carta e cartões decorativos? Pois é, ficaram curiosos para a gente relembrar de algumas dessas fofuras dos anos 80? Eu sou Taylor Fábio e se você ficou curioso, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show! E hoje a gente vai provar que os anos 80 e o Coleção em Ação Show não são feitos apenas de sangue, tripas, voadoras, brigas descontroladas, violência, morte, apesar de que isso são coisas básicas da vida. Hoje a gente vai relembrar de alguns desenhos fofinhos que dizem eram feitos para meninas, o que não impedia os meninos de assistirem, mesmo que jamais comentassem isso no recreio da escola. E eu não quero falar nada para vocês, mas eu acho que essa altura do campeonato o Team Blue já me sacaneou ou ainda vai me sacanear na edição desse vídeo. Eu não assumo esse BO. Mas vamos lá, se ajeita aí porque a nostalgia fofúrica vai começar. E a gente já começa relembrando dos Paw Paws, os Ursinhos Mágicos, um desenho feito pela Hanna-Barbera em 1985 e lançado lá nos Estados Unidos nesse ano. Paw Bear. Paw Bears. Paw Bears. Paw Bears. E como vocês viram ou relembraram, esse desenho mostrava alguns ursinhos indígenas que eram responsáveis por proteger uma floresta mágica. E eles viviam em guerra com a tribo dos Maenos, comandados pelo malvado Chefão. O caso é que os Paw Paws tinham totens mágicos que ganhavam vida quando a ursinha princesa os ativava com o colar da Pedra Lunar. E o Chefão queria porque queria esse colar para comandar o poder dos totens, que eram uma tartaruga, uma águia e um urso. E os Paw Paws cavalgavam em pôneis mágicos e tinham nomes que eram bem característicos das personalidades deles. Claro, como todo desenho desse tipo pedia naquela época. E o líder dos Paw Paws era o Touro Sentado. A parte heróica ficava com o Ursinho Valente e, claro, tinha a Cota Medrosa com o Covarde, além de ter o Fortão Poderoso e a Ursinha Risonha. E esse desenho teve uma temporada com 21 episódios que passaram aqui no Brasil, dentro da programação da Rede Globo, no Show da Xuxa, lá mais ou menos pela segunda metade dos anos 80. Já lá nos Estados Unidos, eles chegaram a ganhar ainda em 1985 alguns ursinhos de pelúcia e algumas miniaturas que foram lançados pela Applause Toys. Só que acabou ficando por isso mesmo, E aqui no Brasil os ursinhos de pelúcia nunca foram lançados. Hello, darkness, my old friend. Já um desenho animado que rendeu muito brinquedo por aqui foi o desenho dos Ursinhos Carinhosos. Quem é que surge de algum lugar lá no céu, se movimentando rapidinho como um vagalume? Se algum problema você encontrar, Ou Care Bears, como a série ficou conhecida quando foi lançada lá nos Estados Unidos em 1986, sendo produzida pela Dick Entertainment e pela Nelvana. Aliás, sabiam que eles foram criados em 1981 pela American Greetings para estampar papéis de carta e cartões festivos, e já em 1983 ganharam ursinhos de pelúcia produzidos pela Kenner. E como os Ursinhos Carinhosos fizeram muito sucesso tanto como papéis de carta pela Greetings quanto como bichinhos de pelúcia pela Kenner, é óbvio, ainda em 1983 eles também ganharam um desenho animado, que no caso foi o longa-metragem Os Ursinhos Carinhosos na Terra Sem Sentimentos, e em 1984 o longa Ursinhos Carinhosos contra a Máquina de Gelo. Então, a primeira série animada só veio depois disso e ela contou com 60 episódios, que na verdade são divididos em duas fases pelos americanos. Os 11 primeiros episódios, onde o desenho só tinha o nome de Ursinhos Carinhosos e foi produzido pela Dick, e o restante, onde a animação passou a ser produzida pela Nelvana e tinha o nome de A Família dos Ursinhos Carinhosos. E foi exatamente essa segunda fase que passou aqui no Brasil lá no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, dentro do programa Mara Maravilha, no maravilhoso SBT. Maravilha, maravilha,
E é óbvio que a essa altura do campeonato, a Kenner também já tinha lançado a linha de brinquedos que estava sendo um baita sucesso lá nos Estados Unidos. It's the Care Bears and Professor Coldheart, each sold separately. It's a treasure map. Take care, Good Luck Bear. Right, Cheer Bear, but where's Bedtime Bear? Phew, I'm hot and tired. Want something cold? Cool it, Professor Coldheart. Yikes! Hot diggity treasure. Care Bears have all the luck. E é claro que a nossa querida Estrela Brinquedos também não perdeu a oportunidade e lançou muita coisa dos Ursinhos Carinhosos aqui no Brasil. Aliás, os Ursinhos Carinhosos tiveram tantos filmes, tantas séries e tantos brinquedos, jogos, quadrinhos, álbuns de figurinha, olha, que fica difícil colocar tudo nesse vídeo aqui. Assim é claro como a história do desenho que eu aposto todos vocês conhecem, mas assim, talvez no futuro a gente faça um vídeo só dos Ursinhos Carinhosos, vocês quem mandam. E sabe no que mais vocês mandam? Olha só, vocês vivem me perguntando nos comentários aonde que eu consigo as minhas camisetas, né? Então, olha só que legal essa camiseta aqui, que foi dada pela Blood Rag. Muito legal, né? Essa aqui, ó, é do filme Quero Ser Grande. Lembra aquele filme do Tom Hanks, né? Então, a Blood Rag me mandou de presente, assim como me mandou aquela do Ash. Enfim, tem muita coisa lá no site dela, muitas camisetas legais. E olha só, se você seguidor do Coleção em Ação Show for lá no site da Blood Rag e resolver comprar uma camiseta, uma, duas ou três, enfim, ó, tá aqui, ó, um cupom de desconto, né, que eles deram pra galera do Coleção em Ação, 10% de desconto. É bom ou não é? E quem não lembra de um dos desenhos mais queridos a passar no SBT? Os Muppet Babies. Muppet Babies. When your room looks kinda weird and you wish that you weren't there. Just close your eyes and make believe, and you can be as you are. E os Muppets foram queridos pelo gênio Jim Henson lá nos anos 70 e estrelaram uma série e também vários filmes. E foi durante o segmento do filme Os Muppets Conquistam Nova York, onde a Miss Piggy imaginava ela mesma e o Sapo Caco como crianças, que o Jim Henson teve a ideia de produzir o desenho das versões bebês dos Muppets. E antes que alguém fale alguma coisa, eu sei muito bem que o nome verdadeiro do Sapo Caco é Kermit, e até, né, começaram a chamar desse jeito no Brasil agora. Ih, que merda. Só que pra mim vai ser sempre Sapo Caco. E assim, a ideia foi tão boa, né, o Jim Henson gostou tanto, que já em 1984 estreava lá nos Estados Unidos o desenho Muppet Babies. E sendo uma produção conjunta do Jim Henson, da Marvel Productions e da Toei Company, não tinha como dar errado. Olha, e quando eu falo dar certo, isso aqui se chama dar certo. A série ganhou nada mais, nada menos do que 8 temporadas e durou até 1991. E o desenho mostrava os Muppets como bebês que tinham uma super imaginação e sempre se metiam em várias aventuras sem nunca sair do quarto onde eles ficavam reunidos. Vira e mexe, eles estavam homenageando algum filme ou série famosa da época e sempre que estavam prestes a se ferrar, eram salvos pelas pernas da bebê Nanny, que aparecia para trazer eles de volta para a realidade. E é uma pena, galera, que aqui no Brasil o SBT só tenha passado as 4 primeiras temporadas e mais um ou outro episódio da quinta. Ficou muita coisa inédita aqui no Brasil. E em 2004 os Muppets foram comprados pela Disney, que inclusive já lançou uma nova versão dos Muppet Babies para o canal Disney Junior. Muppet Babies, basta você querer. Muppet Babies, pro sonho acontecer. Quando o mundo fique estranho, fuja da confusão. Olha, só tenho duas coisas para dizer. Uma é que eu vou dar uma olhada para ver se a Disney também não comprou o meu canal aqui, o Coleção em Ação Show, porque olha, os caras compram tudo. Também, né? Pudera. Quem lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil não gosta dos Muppets? Por exemplo, o meu personagem preferido é o Animal. E qual é o de vocês? E não tem como falar de fofura e não falar dos Pooples, outro desenho bem popular lá do SBT dos anos 80.
E esse desenho mostrava uns bichinhos mágicos chamados Pooples, né? Era muito legal de falar esse nome. E eles eram uma mistura de ursinhos carinhosos, cangurus, né, com uma pitadinha de tatu bola. E só quem sabia da existência deles eram os irmãos Bela e Beto, conhecidos como Bonnie e Billy lá na dublagem original. E o desenho basicamente mostrava o dia a dia dos Pooples tentando ajudar os irmãos, mas muito mais atrapalhando do que realmente ajudando. E eles adoravam virar bolas saltitantes e tinham nomes que começavam com P, como o líder PC, o pagode, a pelúcia, o paciente e por aí vai. Claro que ao longo do desenho apareceram os Baby Pooples, os Pooples esportistas e os roqueiros, tudo para vender mais brinquedos. Já que as bolas de pelo saltitantes foram criadas pela American Greetings, a mesma que tinha criado os ursinhos carinhosos, enquanto a linha de brinquedos, né, ou no caso, os ursinhos de pelúcia deles, foram feitos pela Mattel. Mom, here come the Popples for your child. Popples are pals that pop out of pockets. Popples are pals that pop out of pockets. A soft fuzzy ball that turns into a friend. The fun keeps building and the laughing never ends. Popples are pals that pop out of pockets. They're funny, they're new, cause they turn inside out. And that's what Popples are all about. Your child will love them. E esse foi mais um desenho produzido pela Dick Entertainment, dessa vez em parceria com a Madhouse. Foi lançado em 1986 e teve 2 temporadas num total de 46 episódios. E olha só que legal, os Pooples ainda ganharam um filme live action que foi ao ar lá nos Estados Unidos em 1986 e tinha uma história bem parecida com o desenho animado. Além disso, também ganharam uma série em quadrinhos que foi lançada pela Star Comics lá fora. Já aqui no Brasil, a gente só recebeu um álbum de figurinhas que era muito legal e que foi produzido pela Panini e lançado pela Editora Abril. E deixa eu contar pra vocês, os Pooples foram outra franquia dos anos 80 que recentemente ganharam um remake, dessa vez pelas mãos da Netflix. No, God, please, no! 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 E parece que a coisa foi bem aceita pela criançada de hoje em dia, já que atualmente a série já tem até uma 3ª temporada. E aí, gostavam do Pooples? Confessa aí, confessa. Juro, ninguém vai julgar a gente por isso. Ou vai? Não! E por último, mas não menos importante, é o desenho A Nossa Turma, ou Get Along Gang, como ficou conhecido lá nos Estados Unidos quando foi lançado em 1984. Confessa aí, né? Essa abertura quase faz a gente voltar para a sala da nossa casa lá nos anos 80. Nostalgia pura. E A Nossa Turma foi outra franquia criada pela American Greetings em 1983. Também ilustrando papéis de carta, cartões comemorativos e aqueles adesivos, lembram que as meninas adoravam colar nos cadernos da escola? Ou, né, naqueles malditos questionários que faziam a gente responder se gostava ou não de alguém. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa, vocês lembram desses questionários? Cara, aquilo era o terror da escola. Eu já fiz isso. Bom, o caso é que o desenho mostrava as aventuras de uma turminha de animais falantes liderados pelo Wallace Montgomery. E claro, passava aquela mensagem positiva de que com amizade e união a gente podia vencer qualquer obstáculo. Arrisco até a dizer que era um desenho motivacional para o que seria o tal do bullying de hoje em dia, né? Já que essa palavra nem existia naquela época, mas sem apelar para o coitadismo. E vou dizer, né, era legal o jeito como alguns desenhos mostravam como a gente podia ser crianças melhores naquela época, claro, sem perder o foco que era divertir a gente. E esse desenho teve um total de 13 episódios, e a cada episódio ele era dividido em 2 histórias independentes. O desenho animado foi produzido também pela Dick Entertainment e pela Nelvana, e passou aqui no Brasil também no SBT, no programa da Hora do Capeta e no Show da Mara Maravilha. E anos depois voltou a ser reprisado no Sábado Animado do SBT.
E uma última curiosidade bem legal é que esse desenho teve um episódio piloto que nunca foi dublado em português e, portanto, nunca passou aqui no Brasil. Sabiam dessa? Me diz outra coisa, vocês gostavam desse desenho assim como eu gostava? Deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. E se vocês gostaram do tema e querem uma segunda parte, deixa aqui nos comentários mais desenhos fofinhos que a gente pode falar, né, numa continuação. E assim, ó, está chegando agora aqui no canal, gostou, né, gostou do tema? Já viu que tem mais coisa legal por aqui pra gente relembrar os anos 80? Se inscreve aqui e não esquece de badalar o sininho, porque assim a nossa viagem pro passado é garantida toda semana. E como eu sempre falo, se gostou do programa, não esquece de deixar aquele like, felpudo. E também já aproveita e procura a gente lá nas redes sociais, porque lá tem coleção em ação todo dia. Também tem o nosso site www.coleçãoemação.com.br, especializado em brinquedos, né? Em coleções de brinquedos dos anos 80. E toda segunda-feira eu também tô com a galera do MachineCast, o podcast mais louco, mas também mais nostálgico da podosfera. Eu, Tim Blue, o Pink, o Eduardo e todo o resto da galera. Tamo lá esperando vocês. Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê na semana que vem, ou melhor dizendo, no próximo vídeo e... valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.